Live extraordinária. Por quê? Porque eu vou falar com uma pessoa extraordinária. Uma pessoa fantástica que eu adoro. Gabriel Andrade. Oi, Ale. Você vai assistir nossa live? Fica aqui com a gente. Mande perguntas. Vamos lá, pessoal, um minutinho só para o pessoal entrar na live. Bom dia, bom domingo. Aqui tá um domingo maravilhoso. Um dia bem bonito. Oi, Jade, bom dia. Ai, a Lê vai ficar com a gente, que delícia. E então vou falar com o Gabriel Andrade. O tema da live, das lives que eu estou fazendo é: qual é a sua terapia? Qual é a sua terapia, Lê? Oi, tudo bem? Você que entrou aí. Então estou fazendo essa série de lives. Oi, Gabriel. Essa série de lives para compartilhar, né? Práticas simples. As fãs. Não tem fãs. As práticas simples que a gente pode fazer no dia a dia para se terapeutizar. Eu sou terapeuta, né? Criadora aí do Te Cuida, que é a proposta do canal, então, é que as pessoas cuidem da pessoa mais importante, né? Qual que é a pessoa mais importante da sua vida? E aí, com práticas simples, a gente consegue se equilibrar, né? E aí, tenho compartilhado, tenho falado com vários terapeutas, mas também com pessoas não terapeutas. Gabriel é uma delas. Vamos colocar o Gabriel aqui na live. Gabriel, só aceitar aí minha solicitação e vamos começar esse bate-papo maravilhoso. Ai, Oi, tudo bem? tudo e com você? Ai, vou pôr um Eu filtro. Pode pôr. Aí também vou querer daí. Deixa eu ver. Quero uma coisa Deixa eu natural, ver. Ai, sim, uma coisa mais, olha. bem blush. Hum, um blush E aí, assim. Sandrinha? Não. Só para eu ficar linda, igual você. Bem-vindos, quem está chegando aí, Silvio, Gustavo, Flor da Vida. Nossa, Flor, maravilhosas essas pessoas. Cadê você, Gabriel? Você está muito perto. Vai mais para trás um pouquinho. perto. Ai, eu não sei se é de mim ou Se enquadra aí. O que você está tomando? Pode eu tô... perguntar, as pessoas. Claro, pode. Tô tomando um café forte. Para acordar. E pior que eu tô acordado desde as 8. É só toma café até meio-dia. Entendi. Em primeiro lugar, obrigada de você ter aceitado esse desafio aí maravilhoso de participar de uma live, né? É, Acho que primeira, por causa. será que eu tenho alguma coisa pra falar? Ainda tô nessa dúvida. Vamos ver. Será? Ah, acho que sim, eu acho que sim. Então, a ideia, né, como eu te falei, de compartilhar aí qual é a sua terapia, mas não só isso, né, Gabriel? A gente tem conversas maravilhosas, eu acho, sim. Que eu acho que é um egoísmo da nossa parte privar os outros seres humanos desse bate-papo. É verdade. Além disso, Gabriel, além disso, eu fico pensando, deve ter pessoas que são curiosas, que queriam saber o que a gente conversa. Tem Mas, gente, ó, os tem nossos fãs querem saber. Oi? É verdade, eu fiquei pensando sobre isso e na hora que você propôs eu fiquei meio, pensei. Mas a gente fala muita coisa legal, né? Eu acho que você é uma fonte de muito conhecimento. Eu acho que você plantou várias sementinhas em mim que me fez pensar coisas que eu jamais pensava. Então eu acho que talvez essa conversa possa servir de, sei lá, de força para outras pessoas pensarem sobre outras coisas, né? Sair da caixa. Sim, sim. Vamos lá, já.
Já está ajudando. E aí, Gabriel, o que que você me conta? Qual é a sua terapia? Olha, é, eu pratico a terapia, acho que a mais convencional, né? Como terapeuta, como uma psicanalista, que inclusive eu não sigo ela nas redes sociais, a gente tem essa relação amistosa. Gente, Eu, tem dois regionais na live, não fica nervoso, tá? olha, vai ter que rolar uns filtros. Vai, 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 né? Fazer o quê? É, e eu faço terapia, eu acho que há uns 5 anos, né? Com a minha última terapeuta faz 3 anos e meio. É, e obviamente que é muito bom, mas eu acho que para o resultado ser cada vez mais eficiente, assim, em relação a. Porque que também, o que, que é resultado eficiente em terapia, né? Fica aí a dúvida. Tipo Se assim, alguém quiser responder, tudo certo, assim, tá, tô arrasando, mas, tipo assim, às vezes a terapia não ajuda muito a arrasar, né? Ela ajuda a dar uma bagunçada. Enfim, mas tem algumas terapias que eu tenho praticado que cada um, eu acho que eu posso chamar de terapia, né? Mas tem algumas coisas que têm me feito, que tenho me reinventado através dessas terapias, né? Que eu sinto que talvez só esse diálogo com o terapeuta não seja tão forte quanto, né? Por exemplo, cuidar das minhas plantas. Eu descobri nas plantas um amor muito maluco. Comecei com um vasinho, sabe? Uma plantinha no mercado, sabe? Um cactuzinho no mercado. Foi assim que eu comecei. E hoje eu tenho mais de 60 vasos dentro do meu apartamento. Perdi um pouco do controle. Em Rio Preto, eu acho que potencializou isso, que eu perdi total o controle. E, enfim. E é engraçado que eu sinto que é uma terapia super eficiente porque me conecta com a natureza, principalmente em um momento tão difícil que a gente está passando, que é se afastar dos seres humanos, né? Tipo, ou não ter o total contato que a gente tinha antes, né? De abraçar. Esses dias eu tava refletindo sobre o carnaval, é, que a gente pegava gelo no, no isopor, assim, com a mão toda suja, jogava no copo e bebia, né? A gente não pode fazer mais nada disso, abraçar as pessoas e não, gritar. não. Como a gente viveu, Gabriel, a vida inteira pondo a mão no carrinho do supermercado sem limpar com álcool gel? Como? Exato. Não morreu, né? Isso é mais alarmante. A gente não morria. Como assim? Ó, primeiro, bem-vindo, pessoal, que está chegando aí, bastante gente passando por aqui. Obrigada. Oi, Márcia, Caroline. Aí a Jade está falando assim que ela rouba mudinhas, gosta demais, né? Que você ainda compra no supermercado. A gente às vezes dá umas roubadas, assim. Mas comprar no supermercado é o primeiro estágio. Rouba muda é o terceiro estágio. Que você começa a roubar as coisas. Você fala, essa mudinha aqui, se eu pegar essa mudinha, ela não vai morrer. E Entendeu? uhum, é, Eu entendo pegar uma bem. mudinha, às vezes da rua, né? Que você está ali no espaço público, dando sopa. Não, Aí, ferrou. pouco, porque é, tem que saber pegar a muda, né? Senão mata a plantinha. Eu tenho essa Olha consciência. aí. Eu tenho essa consciência quando qualquer coisa. Eu lembro que quando eu Mas morava em São para Paulo chegar. e eu andava pelos jardins e eu via aquelas orquídeas, eu tinha vontade de roubar todas. Mas não roubava, eu juro. Não roubava. Então, mas até para gente chegar nessa consciência de pegar uma muda sem matar a planta, sem estragar, sem, enfim, várias coisas, é uma consciência que eu considero que às vezes até depende de cada um para chegar nesse processo em terapia, né? De ter essa compaixão.
com a planta, que a planta não vai contar nada para ninguém, né? Ela não fala, teoricamente. Mas você fala com as suas plantinhas, meu bem? Então, eu não tenho. Assim, eu acho que existe um momento para as plantas que é muito. Geralmente é quando eu chego do trabalho, eu tiro o tênis, assim, entro em casa, fico com o pé descalço e vou para as plantas, assim. E eu gosto de pôr uma música, eu acendo um incenso, eu canto, sabe? Eu não chego a conversar de fato. Tem algumas que eu converso, eu não vou mentir, que eu tenho uma begônia, que ela é toda pintadinha, que ela é muito exibida, que aí eu não consigo, eu falo com ela como se ela fosse assim. Mas a maioria das outras, que eu amo tanto quanto, eu tenho mais um relacionamento de conexão mesmo, de sei lá, olhar, tocar as folhinhas delas. E parece que tem semanas que todo dia parece que eu tenho que cuidar de umas 3 ou 4, porque você imagina 60 vasos, né? Sim. Então, todo dia eu olho para alguma, eu vejo se tá seco ali, sabe, tá precisando de água, se precisa comprar terra, se precisa mudar de vaso. E é engraçado que isso me conecta, assim, e eu nem sei com o quê. Você fala, mas se conecta com a minha verdade, eu não sei, parece que essas plantas, elas são super importantes de uma forma que elas me trazem a minha verdade, assim, me bota no eixo, na raiz. Às vezes eu tô extremamente estressado com qualquer situação e eu me estresso com situações bem aleatórias, sabe? Tipo, e eu olho pra elas, é o mesmo esquema da aurora boreal, sabe? Eu volto pra terra, falo, calma, pera. Tipo, a vida é muito maior. Olha essas plantas lindas que eu tenho aqui, sabe? Bom, Gabriel, agora eu vou precisar me exibir, não é uma coisa terapêutica, é exibicionismo, tá, gente? Olha, não façam isso em casa. Mas vocês estão assistindo uma live com duas pessoas que viram a aurora boreal. É isso. Só para Não, a aurora boreal, ela representa bastante coisa na nossa história, vai. Vamos falar. A gente pode Vamos até entrar combinar. nesse assunto. Vamos, Eu, vamos. era um sonho meu ver, né, participar dessa tempestade solar, desse momento maravilhoso que a Terra proporciona. E era um sonho, mas não era tão latente, porque você só sabe que a aurora boreal é uma coisa espetacular quando você vive ela, porque se você não vive, você só acha que é uma coisa bonita. Então, quando eu compartilhei com você, eu lembro eu contando e a tua cara de tipo assim, Beth, eu tenho que ver esse negócio aí também. Gente, eu vou, cara. Enfim, a aurora boreal parece que foram 10 anos de terapia em 15 minutos também, né? Porque toda vez que alguma coisa rompe muito com o esperado, eu penso, tudo bem, deve estar acontecendo alguma aurora boreal em algum lugar do hemisfério norte, tipo, tá tudo bem. Tudo bem. Eu lembro muito bem, uma vez a gente trabalhando, um cliente super estressado, e aí eu falei para você, meu, você olha para a pessoa e só lembra, eu vi a aurora boreal. Pode Limpa. espelhar aí na minha frente, tá tudo bem. É Não uma tem limpeza. problema. Eu acho isso é um marco, assim. E eu lembro muito bem, sou muito grata, porque quando você foi ver a aurora boreal, você disse que lembrou de mim lá, então eu estava lá, então eu fui já para a Islândia, né? Que, Islândia. aliás, eu me lembro daí da sua outra terapia, que são os gatinhos. Meus gatos, é verdade. Mas eles são Aí, terapia ou eles são ou não são terapia? ó, é engraçado. Eu acho que quanto mais eu fui me. é, qu- eu acho que eu passei por várias etapas, como todo ser humano. E quanto mais eu fui envelhecendo, será que é talvez essa palavra? Mas quanto mais eu fui envelhecendo, eu senti que eu me distanciei um pouco mais dos relacionamentos ou das pessoas. Enfim, eu me senti
um pouco distanciando. Esse ano potencializou total, porque eu fui forçada a me distanciar, mas aos poucos eu fui. E ao mesmo tempo me aproximando muito de quem eu me. Gente, quem é Maferla? É M. a Rani, Ferla. minha amiga maravilhosa. Eu também Vem me quero ser sua amiga. É Sandretti, prazer. Também quero ser amiga dela. Diz que lá onde ela tá tem aurora boreal, tem a Aurora Gabriel. Boreal. Minas. Onde? Tem Hã? tudo, tem tudo em Minas. Tem Em BH Minas Gerais, tem mar, tem aurora boreal. Então vamos. Vamos embora. A Fran entrou, desculpa. Quando você foi amadurecendo, eu trocaria a palavra envelhecendo, se eu puder aí te ajudar. conforme eu fui amadurecendo, eu fui me distanciando das pessoas. E engraçado que eu peguei a Reykjavik, que é o nome de uma das minhas gatas, quando eu voltei da Islândia, porque eu voltei muito impactado. A Islândia foi um divisor de águas na minha vida. E é engraçado que depois que eu peguei o Pistache, que foi meu segundo filho, é, eu consegui reparar a diferença entre as coisas, assim, né? Entre. Eles são super diferentes um do outro. Nossa, engraçado, dois gatos crescendo no mesmo meio, né? No mesmo ambiente, criado pela mesma pessoa, criado, né? Sei lá se a gente cria animais, né? Sei lá. E eles são super diferentes. E no fim das contas acaba sendo uma terapia, sim, porque, por exemplo, o pistache ele me deixa muito irritado. Eu todo dia acordo e ele fez alguma coisa na casa, assim, sei lá, ou ele tirou a terra de um vaso, ou ele comeu alguma planta, ou ele derrubou a prateleira de tempero, sei lá, tipo, ele faz tudo, assim, que você pensar, ele é bem É uma peste. criança. É um pequeno Satanás, como diz a Loren. É virado no capiroto. E, e é terapia, sim, porque tem que ter controle, sabe? Hum. E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eu não consigo me desfazer dele. Às vezes eu olho pra ele e falo, poxa, Pistache, você tá me colocando numa situação muito delicada, porque eu tô quase desistindo de você, mas eu jamais vou desistir dele, imagina, não Não consigo. pode existir de filho, Gabriel. Não, E jamais. aí, mas é bacana você falar isso, né? Porque para a gente treinar a paciência, tem que ter desafio que tira a gente do prumo, né? Para a gente treinar que treina, não treina, ninguém treina equilíbrio andando no chão reto, né? Você vai treinar equilíbrio, por exemplo, num, como chama aquele slime lá que, né, você sobe numa tira, né? Que te tira o equilíbrio. Hã? Como Slackline, não chama? é? Slack. Slackline, isso aí. Você vai treinar equilíbrio ali, né? Onde é Sim. totalmente sem equilíbrio. Então, você vai treinar a paciência com um gato que te tira a paciência. Isso É, é terapia. exato. Pistache é o desafio de casa neste momento. Está escrito. Todo mundo Tashi, porque ele é popstar, né? Eu acho que Popstar, tem mais pistache no meu Instagram do que eu, né? Ele é virado provavelmente. assim. E eu também descobri. Eu lembro que a gente tinha aquelas as rádios. Quem é do meio sabe. Quem viveu sabe. E Quem eu viveu lembro de sabe. conectar e você me contar, falar muita coisa sábia. E tem uma coisa que você me disse uma vez que eu nunca esqueço e, e que eu uso para minha vida inteira, que é que nós temos, que a gente é corpo, né? Corpo, templo, alma, certo? E intelecto, né? E eu entendo que precisa de terapia para esses três, né? Para essas Isso. três coisas, né? A terapia para o corpo, a terapia para a alma e a terapia para o. Né? Nessa época, eu acho que foi a época que porque a gente vive e a sociedade bota a gente assim, né? Aí de repente, pum, abriu a minha cabeça. Eu não sei se abriu totalmente. Sempre tem muita coisa, né? A gente sempre pode aprender, mas eu descobri que
dá pra gente optar um pouco mais, dá pra gente escolher ao invés de ser escolhido o tempo todo, né? Sim. A terapia com a terapeuta, né, com a minha psicanalista, é uma terapia muito importante porque ela potencializa as tretas. Eu falo pra ela que cada vez é tipo assim, tipo, ela é álcool. Ela é álcool no fogo. Puf, joga fogo. E aí as outras terapias, elas são pra alma, né? Tipo, porque não tem como explicar por que gostar tanto de planta, né? Tipo, por que que a planta é tão importante, o significado dela, né? Por que que, por exemplo, no fim das contas, eu moro num apartamento. Talvez se os gatinhos morassem em uma casa, eles fossem muito mais felizes, né? Ter espaço. Mas a gente é feliz junto, né? Então é uma coisa muito Uhum. louca parar pra pensar. Muito. E eu acho que minha terapia pro corpo é correr. Faz muito bem pra mim me desconectar, assim, a exaustão, sabe? Mas Isso. correr a ponto de chegar na exaustão, assim. Tipo, eu chego a correr 15 quilômetros pra cansar mesmo. Parece que divide esses momentos. Parece que eu me sinto mais, sei lá, revigorado, renovado. Acho importante pra mim isso. E foi uma coisa que você me ensinou. Você lembra disso? Você me falou tanta coisa, né? Ai, Não? Gabriel, estou chegando à conclusão que nem sou eu mais. As pessoas falam assim, Sandra, você disse isso, agora eu já não sei mais o que eu falei. Agora, o bom é que, por exemplo, aqui fica gravado, né? E aí não tem Exato. mais jeito. Foi Mas eu muito. E me deu o Oi? caminho para aprender muita coisa também. Acho que isso que é muito legal. A fase da cabala foi uma fase muito foda. Foi? Foi. Foi muito. Uau! E é ainda Adoro muito, cabala. É, porque cabala é fantástico. a questão da meditação, de pensar na, pensar naquelas siglas, naqueles hieróglifos, aquilo vem tudo muito na minha cabeça. Inclusive, eu tenho que te devolver os livros, né? Eu acho que eu ainda não te devolvi. Acho que eu vou ter que ir buscar, né? Não tem jeito. Passou da hora. Da hora, mas tudo bem. Ou então você vem aqui trazer na minha casa, essa palhaçada aí. Devolve esses seus livros. Não, Então, eu. Gabriel, mas assim, você fala que é difícil entender essa questão da terapia aí com as plantas, com os gatinhos e tal, mas a planta e o gatinho, eles nos obrigam a falar uma linguagem que está um pouco esquecida, né? Que é você falar sem palavras. Eu perguntei, você fala com as plantas? Você me disse não, talvez você não verbalize, né? Mas você fala, porque se você conecta, né? Você ouve a planta tem um jeito particular de pedir água. Ela não manda um WhatsApp, ela Sim. não te marca no Instagram, né? Ela fica diferente ali, você começa a ver que ela começa a esmilinguir e tal, e aí fala, opa, ela tá falando Nada. comigo. Ou às vezes tem luz demais, né? Ou falta luz, e ela fala do jeito dela, que ela sabe se expressar, mas nem todo mundo ouve. Porque a maioria das pessoas pega a plantinha e a plantinha morre, né? E aí, por quê? Porque ela não ouviu, não soube interpretar o que a planta estava dizendo. Água demais, de menos, luz demais, de menos. E Aham, tenho aham. certeza aí que você foi aprendendo a linguagem da planta. Hoje você consegue ter 60 plantas, porque você aprendeu a linguagem de cada uma delas. São plantas diferentes Ah, mesmo. é engraçado que eu aprendi a linguagem. Não sei se eu aprendi, porque eu ainda mato algumas plantas, tá? Mas a maioria delas estão. Algumas algumas falam grego, né, Gabriel? Algumas elas não estão se comunicando bem comigo, mas eu tô tentando. Essa linguagem, ela mudou muito a minha forma de viver, assim, é engraçadíssimo.
E os meus amigos me zoam muito, os mais próximos, que convivem o tempo todo comigo, né? Se eu entro, por exemplo, num viveiro de plantas, ou se eu tô em algum lugar que tem uma planta linda, eu toco a plantinha, assim, bem delicado, para não machucar cheiro, tipo, tudo, né? Você olha pra planta e fala, olha, ela precisa tirar da luz, precisa pôr na luz, né? É como se fosse um monte de ser vivo em volta de mim, né? E Evito são. pisar em dou a volta. E são, né? Exato, exato. Com certeza, com certeza. E aí, Gabriel, o que eu proponho, às vezes, em terapia, é justamente a gente pegar todo esse aprendizado, que é uma sensibilidade enorme você desenvolve com esse seu olhar para a planta, que está em falta aí na humanidade, né? Algumas culturas até devem estar sofrendo mais com a pandemia, né? Porque tem lugares que você vai e a pessoa fala, deixa eu te dar um cheiro. E eles cheiram mesmo, né? Eles encostam e cheiram. Então você falou, eu cheiro a planta. A gente, enquanto ser vivo, igual a planta, podia chegar nas pessoas e olhar mais com atenção, perceber a pele da pessoa, perceber o vício, perceber o brilho, né? A hidratação, tudo é um olhar que a gente vai se desenvolvendo, e até o cheiro, o contato, que hoje em dia a gente está sendo muito privado, o calor, né? Ou o frio da pele. É, todas essas proporcionam leituras que dá para você saber se, ao invés de você perguntar, tá tudo bem, aquela pergunta automática, e a pessoa responde, tá tudo bem, com aquela resposta automática. Mas se Tá? você sabe fazer essas leituras, né, que a gente já ouviu muito a palavra rapport, né, na nossa vida, é exatamente isso. Você já sabe se a pessoa está bem ou não está bem. Não precisa falar absolutamente nada, e a pessoa não precisa responder absolutamente nada. É uma questão, às vezes não, eu tenho certeza, é uma questão energética, né? Você consegue sentir a vibração da pessoa, ou até da planta, é possível, né? Sentir como que ela tá vibrando, como que ela tá se adaptando, né? Porque é igual, levando para os gatos a questão, como saber que o gato tá doente? Ele não fala, né? Você sente através de como ele se comunica, né? Isso reverbera em tudo, né? Desde da quantidade de água que você coloca na planta, a quantidade de comida que o gato está comendo, come mais, come menos. Acho que por que a terapia com a terapeuta é tão importante? Porque Hum. ela traduz para os seres humanos. Eu entendo que decifrar planta não é fácil, mas talvez seja mais simples do que decifrar um ser humano, né? As relações humanas, elas são muito sofisticadas, né? Muito. Muito sofisticadas, muito difíceis, né? Imagina, eu faço terapia há 6 anos. Eu sempre fiz terapia, mas há 6 anos eu faço assim, semanal. Não consigo viver Você sem. recomenda a terapia? Porque algumas você falou assim, lá é álcool em cima do fogo, é fogo na fogueira. Tem cliente que fala assim para mim, vim aqui para você me dar umas vassouradas. Fala desse jeito. Assim, pá, vai me bater com o que hoje? Olha, Terapeuta ser malvado. eu acho que assim, depende de como você vai para terapia. Se você vai aberto para, assim, eu vou peito aberto, eu quero desbravar essa mata chamada Gabriel Andrade. Cara, eu tenho temporadas. Tem temporadas que eu vou de peito aberto, tem temporadas que eu me fecho, porque eu não dou conta, assim, de entender tudo que se passa dentro de mim. Como eu falei, né? O ser humano é muito complexo, ele é muito ramificado, ele é muito bifurcado, ele é muito, tipo assim, a gente é uma cebola, né? A gente nasce jovem e vai criando camada, e essas camadas elas vão criando coisas na nossa cabeça. Então é muito difícil lidar com tudo isso. Eu já me peguei falando na teoria de coisas da infância, assim, tipo, 5 anos, 6 anos.
E aí, e começar a ficar super inquieto e ficar angustiado com o que eu tava falando, tipo, ou seja, era uma coisa que tava me afetando com 33 anos, assim. Você. Então, eu acho que sim, não é, por exemplo, tomar um sorvete, não é só prazer, né? Não é, não é. Não é. Mas é um caminho de muito autoconhecimento e que talvez durante a jornada não seja tão legal, mas quando você começa a dar esses baby steps, as coisas ficam mais, né? Eu acho que Uhum. é confrontar. É tipo, se você se sente inquieto e quer confrontar com certas coisas e você tá aberto a achar outras que talvez você nem sabia que você ia achar, então vale a pena. Mas com certeza indico terapia. Indico terapia como quem indica água. Tipo assim, beba água e faça terapia. In- É Verdade. incrível, é extremamente necessário. Ainda mais no momento que nem esse, que a gente está lidando com, sei lá, a gente está lidando com a banalização da morte, né? Eu comentei recentemente sobre isso. Tava morrendo 40 pessoas por dia em Curitiba. Aí começou a morrer 12. Eu falei, gente, ainda bem, tá morrendo 12. Eu falei, what? Não é pra morrer ninguém, né? Tipo, como assim, né? Como Então, assim? isso cria sequela, né? Isso cria camada na nossa cebola. E, sei lá, Sim. vai dar. Por isso que eu entendo que a terapia é importante pra gente entender, senão você reproduz coisas que você nem sabe de onde veio ou por que veio, né? Não sei. É uma jornada de conhecimento importante, eu acho. Você falou uma coisa bem legal que é sobre a criança, né? Que em terapia muitas vezes você vai indo, indo, indo e chega lá na infância, né? É fatal, assim, é muito comum e tal. Mas por que que a gente vai para a infância na terapia, né? Porque enquanto não resolve lá, essa criança ainda continua existindo, né? Dentro da gente. Todo mundo tem, eu tenho a minha, você tem a sua e tal. E o trabalho de terapia é cada vez mais transformar essa criança birrenta, né? E não, a criança nunca vai deixar de existir. Deus me livre de deixar de ter uma criança dentro de mim, uma criança que gosta de brincar, pular, se divertir, dar risada, falar besteira, mas na forma divertida. Nunca quero que ela deixe de existir. Mas a criança que, por exemplo, numa determinada situação grita, quem grita é a criança, né? Eu falo É, em terapia, quem grita? Quem chora? Quem esperneia? Quem faz birra? Quem ameaça? É uma criança. Um exato. sábio, uma pessoa madura, centrada, faz isso, né? É, é engraçado. E aí, Estabelece limite e quebra limite também, né? sim, A criança. mas então, a criança quebra limite de uma forma positiva, vamos dizer assim, né? Com a curiosidade, né? A curiosidade da criança leva ela a explorar, a ir para frente, cair, levantar, aumentar a força de vontade. E tudo isso na gente, enquanto adulto, também é muito positivo, bacana, legal. Mas aquela criança que bate o pé, que deita no chão essa é uma criança, e muitas vezes a nossa força de vontade foi tolhida, a nossa expressão espontânea foi tolhida, e aí a gente precisa resgatar isso. E aí tem a terapia. Exatamente. Eu acho que esse é o grande lance da terapia, né? Porque a gente é educado. Olha, eu vou militar agora. A gente é criado e educado em cima de moldes pré-determinados. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? E todas as vezes que você tenta sair desses moldes, você é retaliado de mil formas, né? E essa retaliação, ela é meio muda, né? Ela acontece com o aval dos nossos pais, com o aval dos nossos professores, com o aval de todo mundo que passa pela nossa vida. Então, é uma estrutura organizada para a gente dar uma bugada, né? Sim. Você pensa um pouquinho diferente,
não é nem pensar diferente, ou se você pensa, Você sei lá, pensa, né? eu vou citar um exemplo. Eu vou no mercado todo dia. Eu amo ir no mercado. Porque eu tenho seguido inclusive uma coisa que você sempre me disse, que é o quê? Se alimentar bem é comprar coisas sem embalagens. Lembra que você me falou isso? Sim, é verdade. Lembra mesmo? Não lembro, mas eu falo tanta coisa. Quando você me falou isso, eu lembro que eu li um livro que falava comer saudável, comer igual a nossa avó, assim, tal, no mais próximo da natureza possível. Exato. Então, assim, essa alimentação de vó, meu blush tá piscando, né? Né? Essa, Ai, essa mas tá alimentação, tão bonito. ela é difícil, porque as coisas, elas precisam se comprar, não é assim fácil, né? Tipo assim, bota na geladeira e dura um mês, né? As coisas embaladas duram um mês, as coisas in natura, elas morrem, né? Rápido. É. Então, eu vou no mercado quase todo dia. E eu compro poucas coisas. Por exemplo, eu compro, sei lá, 4 tomates, 2 abobrinhas, alho poró e tarará, e pego tudo na mão. Não boto em sacola. Ou se eu tenho uma bolsinha, eu boto na minha bolsa. Senão eu levo na mão. Tipo, eu não tenho problema em carregar as coisas na mão. Eu moro 2 quadras do mercado. E aí as meninas falam, ah, você não quer que eu coloque numa sacola? Eu falo, não, não precisa. Aí ela, não, deixa eu pôr. Aí põe na sacola plástica, que eu não gosto de pegar a porra da sacola plástica. Ai, meu Deus. Aí esses dias eu falei, eu não gosto de pegar sacola plástica porque eu não tenho o que fazer com elas, eu não gosto delas. Deixa aí, né? Quem quiser que pegue, eu não tenho o que fazer com elas. E aí a menina fez assim pra mim. Tipo, Tão insuportável. Não falou nada, mas disse, né? tipo, uma cara tipo assim, insuportável. Né? Então, o que isso significa? Cara, é um monte de gente pensando de uma forma, tipo, que, pô, a gente tá escrito assim, em tudo quanto é lugar que, cara, plástico, pare de consumir plástico, né? Mas, e aí a gente é retalhado, de certa forma. Eu ficaria irritado, né? Antes, ou sei lá, se fosse há 2 anos atrás, eu ia militar, ia fazer um estardalhaço. Hoje, eu acho que a terapia foi ajudando a entender que as coisas vão acontecer dentro do limite de cada uma, né? Às vezes a gente consegue andar mais rápido, às vezes menos. E, né, se der para influenciar uma pessoa, ótimo. Se não influenciar Ó, eu ninguém, influenciei uma pessoa a comer sem plástico. Dura isso, né? Que às vezes eu nem sei que eu estou influenciando, mas que bom. não, mas essa questão do consumo consciente foi uma coisa que eu aprendi com você que você não lembra. Graças a Deus que você não lembra, porque você me ensinou tanta coisa. Se fosse lembrar de tudo. Não, e me chega na minha frente aquele menino, né? Lindo, maravilhoso, cheio de Tá, dúvidas em relação. Oi? cabelo No, alisado, no, no CREO número 5 de Santa Cruz, né? agitado, né? É engraçado, é engraçado. Porque, É, e assim, eu olho pra isso, obviamente, sem olhar de, tipo, talvez um pouco hipócrita da minha parte, mas existe muita coisa ainda para mudar. E é engraçado que quanto mais e tudo isso a terapia une, né? Eu tô falando um monte de coisa conectada, mas que é unida pela terapia. E que é latente, assim, é uma preocupação super latente minha, essa questão do consumo. E deveria ser de todo mundo, né? Todo mundo, mas infelizmente. quando a gente muda a nossa consciência, bom, você tá mudando aí, você é o trabalho de formiguinha, né? Mas é desse trabalho de formiguinha que vai sair a mudança do mundo, né? Que já está saindo. É, Tem é. que ter paciência, Gabriel. Não tem jeito. Não, e tá saindo mesmo, assim. Eu trabalho com uma
com uma garota que ela tem uma horta orgânica e ela leva as coisinhas da horta e ela divide com o pessoal da loja. Acho isso super delicado, assim. E me faz crer que sim, existe pessoas que pensam coletivo, que pensam num consumo consciente das coisas, né? Eu comecei a implicar agora com, por exemplo, eu adoro feijão, mas o feijão vem embalado. Agora eu quero comprar em lugares a granel. Aí descobri lugar a granel e o feijão é mais barato e nesses lugares. Ou seja, você não consome o plástico que vem embalado e o feijão é mais barato. Tipo, É a mesma coisa com chá. Você toma chá? toma. Chá a granel é muito mais barato, Muito né? barato. Muito, é muito. É um absurdo de mais barato, assim. Exato, eu comprei, Agora, tipo, só uma coisa, Gabriel. Um beijo para Rose Hair, que tá aham, assistindo. Rosé, Não maravilhosa. pode. Maravilhosa. Fez esse menino lindo. Mamãe. Sou fã da Rose Hair. Uma hora dessas eu vou conhecê-la, se Deus quiser. É maravilhosa. Pessoalmente, né? Inclusive, ela cabeceia uma ONG super legal na minha cidade. Quanto mais interior, mais cachorro, vocês sabem, né? Tem pouco cachorro na capital. Os cachorros, eles ficam todos no interior. Então lá é muito cachorro, muito gato. A minha casa tem, sério, ela deve ter uns 20 gatos dentro da casa. A minha, né? A casa deles, né? Que já foi minha. Uhum. Aí, né? Se eu quiser voltar, eu volto. Mas tem 20 gatos, 20 cachorros, então eu acho que veio daí essa minha paixão pelos meus gatinhos. É engraçado que quando eu era pequeno, a gente não tinha gato, a gente tinha cachorro. E eu peguei a Reiki meio que no susto, assim. A Reiki eu peguei, ela foi atropelada, né? E eu peguei Hum. lá, e aí faltei do trabalho, a Alessandra ficou putíssima comigo. Não sei se a Alessandra tá aí. Que loja você tava? Que loja você tava? Curitiba. Eu tava aqui em Curitiba, peguei. Aí eu tava indo trabalhar de bicicleta. E aí tinham acabado de atropelar a Reiki, peguei ela, levei no veterinário. Eu falei, eu não consigo trabalhar. Tipo assim, eu não consigo, sabe? Aí peguei, consertamos a Reiki, tadinha. Tava toda. Não tinha pelo no rabo, tava cheia de sarna. Não sei se gato é sarna. Ela tava toda pesada. Pesava, pesava menos de 1 quilo. E a Reiki é enorme, né? Parece uma jaguatirica. Jaguatirica. E, e é esse amor que eu sempre tive, eu acho que veio da Rô. A Rô é muito preocupada com os bichos. Gato de todo tipo. Gato sem uma perna, gato sem orelha, gato sem um olho. Nossa, gato com 4 pernas é o mais... é incomum lá. Ai, meu Deus. E esse é uma das coisas que a gente tenta, né, faz trabalho de terapeuta, de desenvolvimento dos valores, né? A humildade, a coragem, compaixão, e eu não vou lembrar todos agora, porque, enfim, mas a compaixão, essa questão da compaixão, quando você tem a compaixão como você teve aí por um bicho, né, atropelado, judiado, doente e tal, a compaixão está dentro de você. Então, ela serve, é como se você tivesse uma ferramenta. Você tem a ferramenta, você pode usar uma faca, sei lá, um martelo, uma ferramenta. Você pode usar ela para o que você quiser, em que contexto você quiser. Então, você pode usar essa compaixão daí com outro ser humano, com um ser humano que pensa igual a você, e aí depois, num outro nível, com um ser humano que pensa diferente de você. Aí você pode usar essa compaixão com a natureza, com a árvore, com as plantinhas, como você faz. Aí você pode usar essa compaixão com a cidade, com o mundo, com a pedra, né? Ninguém muito fala sobre a pedra, sobre esses seres inanimados, do mundo inanimado, mas
ou mesmo que seja um móvel, uma mesa. E aí a compaixão pode ir para tudo, para todos os seres, absolutamente todos os seres e tal. Então, na terapia a gente trabalha para desenvolver isso, mas, aliás, para ampliar isso, porque eu tenho certeza que está dentro da essência de cada um, né? Exato, exato. Maravilhoso. Tá, ampliar. E ressignificar também as coisas ao nosso redor, a importância das coisas, né? Eu acho que a gente. É, eu acho que não todo mundo tem capacidade, mas nem todo mundo pratica. Mas o ser humano, ele é muito esponja, né? Ele pode absorver tudo, e tudo de bom e tudo de ruim também, depende de onde ele foca, né? A, eu acho que esse exercício dos valores é um exercício que conecta muito você com o seu propósito. E é muito difícil falar de propósito, ainda mais numa sociedade que nem a nossa, assim, ainda mais num momento que nem a gente está passando. Falar de um propósito muito maior, né? Eu comecei a pensar em propósito, obviamente que ele não guia todas as minhas decisões, mas é que ele me orienta quando eu tô perdido, sabe? Não dá para seguir ele o tempo todo, porque, sei lá, você fica meio alienado, talvez, não sei. Mas ele orienta, traz para a realidade, assim, em certos momentos quando você está se sentindo meio perdido, porque viver é ficar meio perdido, né? A gente não tá o tempo todo consciente, né? O ano passado eu passei por um momento muito difícil na minha vida, em relação a isso, assim, de me sentir desconectado com as coisas e ao mesmo tempo super conectado comigo. Quanto mais eu faço esse exercício de olhar para dentro de mim, mais eu. Tem uma pessoa querendo fazer uma live, olha ali. Quer fazer uma live comigo ou com o Gabriel? Seja mais específica, por favor. Acho que é com o Gabriel. Gabriel, eu consegui, meu bem. Não pense que foi fácil, tá? Eu consegui. Vai ficar gravada para a eternidade. Tá aí uma coisa que eu botei para 2021, que é melhorar o meu engajamento com as redes. Uau. Eu juro. Eu juro. Mas eu não consigo. Eu tenho esse delay de 2 horas. De 2 horas a 2 dias para responder. Tem É que... 2 horas dependendo do planeta. Ela diz de novo, com você. Mas é você. Você. Falando... Com a Sandra Tia ou com o Gabriel Andrade? Me seja específico. E me contei, se for comigo, qual a sua terapia? Ô, Gabriel, mas eu ia falar uma coisa disso que você acabou de falar, né? Que eu aprendi hoje, inclusive estava estudando filosofia antes de falar com você. E, o Gabriel é muito lindo, mas é com você, ó. Obrigada. Essa pessoa não tão linda assim. Eu sou palhaço assim mesmo, não liga. Ó, a Alana, depois a gente se fala, Alana. Eu vou mandar um direct para você. Quer falar? Então, na filosofia a gente aprendeu que a gente está numa piscina, né? Uma piscina tem gente que fala sopa, né? Que é esse campo mórfico do inconsciente coletivo. E aí é muito fácil entender assim que quando tem uma piscina e entra 10 pessoas numa piscina, se um deles tiver uma doença de pele, todo mundo vai pegar, né? Porque transmite a doença pelo o vetor ali, a água, né? E a gente está numa piscina. É por isso que fazem exame de pele para não entrar na piscina quem tem a doença, para não propagar a doença. A gente está aqui numa piscina, no inconsciente coletivo. Se você não tem o seu norte de quem é você, né? Ou quais são os seus valores, mas principalmente quem sou eu, se você não sabe quem sou eu, quando você é impactado por qualquer outra coisa que não é você, você pega aquela coisa, você pega aquela tristeza que não é sua, você pega. E a gente está numa sopa aí de quase 8 bilhões de pessoas, né? Fora Exato. os outros bilhões, sei lá que número que fala, de seres, né? E da galáxia, e que em algum nível tudo interfere na gente.
Mas quando a gente sabe quem a gente é, isso eu assisti na aula de hoje, desse estudo que eu estou aprendendo, fala assim, eu sei quem eu sou, então isso não é meu, isso não sou eu. E aí você devolve, fala, Devolve, é. saia de mim essa depressão, porque imagina, a depressão que o mundo está vivendo, né, com esse contexto de pandemia. Você acaba estando na piscina, você vai pegar o resquício daquilo. Você fala, não, isso não é meu. Exatamente. E a gente vibra, né? A gente emite ondas de vibração. Querendo ou não, você acaba sendo influenciado pela vibração de outras pessoas. Positivamente ou negativamente, né? E influenciando. E influenciando, exato. Demais, influenciando demais, né? Mas é legal que, ao mesmo tempo que existe esse mundo de confusão que a gente vive, também existe um mundo muito legal que a gente está entrando e que está abrindo possibilidade para outros diálogos, por exemplo, o diálogo de gênero, né? Que é um diálogo muito incrível e que, cara, hoje a gente, para falar de terapia e não a gente não entender o que que é gênero, né? Porque 70% da minha terapia era para discutir isso, né? A minha aceitação, o fato de eu ser gay e ser bem gay, sabe? Tipo assim, bicha bichérrima. Era muito difícil para mim entender isso, sabe? Por quê? Porque essa questão de gênero era muito latente, né? Até hoje, eu não sei falar muito bem sobre isso, né? É uma coisa em construção. Imagina para quem não gosta, para quem não entende, ou para quem, né? Enfim. E eu não entendo muito, né? Enfim. E eu amo Uhum. o momento. Isso sim é uma energia legal de não de essa inquietude da gente ainda não saber como as coisas estão, para onde as coisas vão, mas que legal que já existe abertura para conversar sobre gênero, né? Eu assisti, eu sei que outra coisa que eu assisto as coisas tudo 10 anos depois, mas antes tarde do que nunca, mas eu assisti o documentário do da Laerte, Laerte no Netflix, e é incrível como ela conduz a questão, né? A forma que ela conduz, assim, e a praticidade que ela trata o assunto é espetacular. É uma sessão de terapia. Você assistam. É muito legal, é muito Uau. legal. Enfim, a gente tem muito assunto para lidar, né? Muito legal esse trabalho que você faz, Sandra, sobre as novas terapias, assim, porque às vezes uma coisa tão simples agrega tanto, né? Muda tanto. Você começa, por exemplo, Sim. com plantinha, de repente você tá se lidando com um mundo de possibilidades, assim. Até minha alimentação mudou, né? Tipo, o resíduo orgânico eu uso para as plantas. Então, a minha relação com lixo, a minha relação com tudo, né? É um mundo muito legal, muito legal. Você faz compostagem? Como que você lida com isso? Eu faço compostagem. Sério? É muito legal. E as plantas, elas fazem assim, ó, bum! Elas estão tudo Então, ali. eu tinha composteira e aí depois acabei me desfazendo e agora estou para providenciar outra, porque é maravilhoso, né? O quanto você vê o ciclo todo das coisas, assim, e alimenta no meu caso eu tinha as minhocas. E, inclusive, as minhocas. A Alana quer fazer uma live comigo. Depois eu vou mandar um direct para você. Ah, aumentou muito as minhocas, não estava dando conta na época, ainda estava trabalhando na Tokstok, e aí eu me desfiz da composteira, mas eu vou retornar. Mas que bom que você. Eu fico muito feliz também quando outra pessoa tem essas iniciativas que parece coisa de gente louca, né? Parece Parece, coisa de parece. gente louca. E é assim que as pessoas enxergam a maior parte. Mas tem muita gente que já enxerga isso com bons olhos, assim. E eu só preciso tomar cuidado porque para algumas pessoas parece ser uma visão meio radical, aí
É difícil, por exemplo, é difícil eu encontrar um canal que eu possa me abrir tanto, por exemplo, como eu tô falando assim com você. Obviamente, os meus amigos me conhecem e eles sabem, né? Os amigos mais próximos, quem frequenta a minha casa, você, que a gente tem tipo, uma relação muito maravilhosa. Mas ainda são questões que elas precisam ser tratadas com bastante cuidado, assim, né? Porque assusta as pessoas, distancia até, né? Dependendo da forma como você fala, se as pessoas falam, ai, sei lá, ficam com dedos. Assim. O Gabriel, eu queria contar uma história, aproveitar e ó, agradecer, né, um monte de gente que passou por aqui, que ficou por aqui e tal, e que está aqui neste momento, que ficou na live até o final. Eu Lindo! eu aprendi uma história hoje que eu queria contar, que é assim, é uma história para criança, tem o livro na internet, download disponível e tal, e dependendo do nível de consciência que a pessoa lê essa história, ela não vai deixar boba e vai deixar pra lá. Mas era uma moça andando lá pela floresta, perdida, sofrendo, chuva, vento, tudo tal. E aí ela chegou até um castelo, e nesse castelo tinha um príncipe, e aí ela bateu lá e tal, não sei o quê, e o príncipe estava na idade de casar, e olhou aquela moça, se encantou por ela, falou, quero casar, mãe, quero casar com essa moça. Não, você não pode casar. Ah, mas ela disse que ela é uma princesa, ela só estava perdida por aí. Aí a mãe falou assim, não é assim, filho, calma. Para saber se a pessoa é uma princesa, ela tem que passar por um teste. E aí o teste da princesa era assim, falou lá com a criada, né, do castelo, falou, olha, você vai preparar uma cama que você vai colocar embaixo da cama, no estrado da cama, uma ervilha crua, né? Uma ervilha, depois você vai colocar 7 colchões nessa cama, e forrar a cama e a princesa vai dormir em cima desses 7 colchões. E aí, no dia seguinte, a princesa dormiu nessa cama com 7 colchões. E aí eles perguntaram se ela dormiu bem. E aí ela falou assim, ai, não dormi muito bem, porque parecia que tinha uma esfera roliça, assim, assada, não sei o que lá, na minha cama, e isso me incomodou um pouco. E aí a mãe disse, essa é uma verdadeira princesa. E por quê? Porque apesar de tanto conforto, de tanto estímulo externo, ela ainda sentia aquele incômodo. E a gente, é Claudinha que está aqui maravilhosa. Um beijo para você. Ah, E mamacita, né? Agora não pode mais falar esse nome. olha, agora não pode mesmo. Agora, agora não está mais na. Oi, Mas agora. a história da princesa é isso. A gente que mesmo estando nessa sociedade aí, cheia de, às vezes, muitas distrações, ilusões e tal, e a gente ainda sente esse desconforto de alma, falando, gente, tem uma coisa errada. Não está certo isso. Nós somos princesas, Gabriel, na verdade. Legítimas princesas. Olha, eu não vou mentir que nesse teste eu ia dormir linda e acordar, não ia sentir nada, mas, mas na vida real. Mas Na na vida vida real, tu carrega o incômodo, né? carrego. Com Eu essa carrego. questão do gênero, por exemplo, é um incômodo. Com essa questão da sustentabilidade, você tem um incômodo. Com essa questão da preocupação com a vida e tal, você tem um incômodo. Então, somos princesas. E é muito legal porque a gente tem um caminho muito grande, porque às vezes você sabe quando você conversa 10 minutos com uma pessoa e você já consegue notar ou pensar assim, nossa, tem tanta coisa legal para essa pessoa conhecer ainda que ela não conhece, né? Da vida e tanta coisa para mudar, coisas boas, né? Tipo, então tem um caminhão assim, caminho grande para seguir. E muito legal, isso dá ânimo assim, dá energia para mudar.
Acho que isso é. Às vezes a gente precisa de um guia, né? Às vezes a gente está perdido na Noruega e aí precisa falar com a Claudinha. Às vezes a gente, às vezes a gente precisa falar com o terapeuta também, né? A gente está perdido, precisa falar com o terapeuta. Exato. Gabriel, 1 hora de live já se foi. Eu queria agradecer horrores para você. Assim, eu sei que a gente tem assunto para falar umas 10.000 lives, né? Que seriam produtivos. Mas eu me propus aí nessa live de 1 hora. Então, queria agradecer muito todo mundo que passou por aqui, todo mundo que ficou por aqui, quem está assistindo também a live que vai ficar gravada. Muito obrigada mesmo, amei. Arrasou. Muito obrigado, Sandrinha. Você tem um papel muito importante na minha vida. Já te falei isso 1000 vezes. Vou fazer mais uma declaração aqui ao vivo. Você tem um papel importante na minha vida e eu acho que se metade das pessoas do mundo te conhecessem, você já mudaria essa bagaça toda. Muito, Arrasaram, Gustavo, obrigada. muito obrigado. Eu que agradeço. Eu também sou sua fã, né? Também vou fazer uma declaração ao vivo aqui, porque esse Ai, menino maravilhoso me encanta. Eu não desisto desse menino, não desisto. Ele não responde minhas mensagens. Se ele não responde a sua, fique em paz. Não responde a de ninguém, não é pessoal. não é a melhor parte, porque se você reclamar com qualquer pessoa do meu mailing, todos vão reclamar a mesma coisa. Então, ótimo. Não... Então, mas é isso. Obrigada, Gabriel. Um beijo e até mais, né? Até daqui a pouco. Até. Beijo. Ô, Beijo.